Ah, dá uma respirada, né? Dá uma respirada, pensa na... E Beyoncé, hein? Galera? Porra, quer dizer que Beyoncé teve em Salvador, man? Ai, ai. Velho, o que é legal dessa imagem aqui pra gente pensar e como que essa questão toda de composição vai se relacionar com alguns princípios que são mais gerais, só que específicos de cenário, né? Aí eu acho importante a gente buscar fazer sempre uma leitura em termos de valor da parada, né? Em termos de valor, que eu digo né, valor... Ai, você tem que agregar valor. Vai tomar no... Em termos de valor, escala de cinza, né? Preto e branco e tal. Com o cenário, a gente tem alguns objetivos em mente, né? Alguns objetivos representacionais em mente. E aí, como que a gente vai trazer essa representação e essa composição, no caso específico do cenário, é uma longa conversa aqui que a gente pode... Mas vamos primeiro destacar uma coisa. Primeiro vamos destacar o seguinte, no cenário, numa composição boa como essa daqui, a gente nota o seguinte, né? Vamos primeiro nesse nível mais tranquilo. A gente nota a separação em valores aqui, ó, da silhueta do que tá na frente, né? Pá, beleza, aqui o nosso boneco. A gente nota a silhueta de mais objetos ali que vão mesclando ali, mas você vai notar aqui, essa primeira silhueta, vamos até fazer de cores diferentes, vou pegar um verde aqui, ó, aqui, né? E conforme ele vai se afastando, você tem vários recortes dos shapes ali, das silhuetas que vão se afastando, né? Então, um ponto chave de um bom cenário é que ele esteja legível, claro, em valores. Da mesma forma que qualquer outra coisa. Valor é a estrutura da imagem, pô. É a estrutura da imagem, certo? Então, a gente vai notar que para essa estrutura estar legível e clara, a gente tá evidenciando os contrastes aqui, ó, através dessas zonas de valor. Então, o primeiro plano, digamos assim, ele tá aqui, sei lá, num 9, mais ou menos, né? Nessa faixa do 9 ali. Aí, conforme ele se afasta, você tem essas ondas aqui que estão bem claras, devem ir ali para um 3 ou 2, ó, na escala de valores. E você tem os outros objetos que são escuros, mas eles vão se afastando. E por conta da perspectiva atmosférica, ou seja, a camada de atmosfera que está entre eu e os objetos, eles vão perdendo o contraste, né? Eles vão perdendo a diferença mais intensa que acontece aqui na frente já não existe tanto lá. Ele vai ficando cada vez mais da cor do céu. A gente vê isso viajando, pegando a estrada, você olha para o horizonte e você vê aquelas montanhazinhas azuis, assim, ao longe, né? Aquilo ali é a perspectiva atmosférica e normalmente a gente exagera isso para reforçar um senso de tridimensionalidade, de que as coisas estão perto e que estão atrás. E esse senso de profundidade é um elemento chave de um cenário legal, né? Então a gente reforça justamente isso. Então você vai notar justamente que aquelas áreas ali vão clareando, né? Se aproximando mais ou menos ali do céu. Vou até colocar esse valor mais claro do céu, ó, e dessa área aqui em volta como amarelo, só para ilustrar com cores diferentes e você vai aproximando daquela direção, certo? Ó. Só que ela não vai acontecer numa gradação até aquele valor. Não, aqui é 9. Tá ligado? Você tá preso dentro daquele grupo. E ali você vai estabelecendo esses blocos de valor, nesse caso utilizando da perspectiva atmosférica para dar essa sensação de profundidade. Para dar essa sensação de que uma coisa está mais à frente, outra coisa mais atrás, mas sem perder o contraste dessas zonas. Claro que isso considerando somente essa ideia. Evidentemente, todas as considerações de composição também existem aqui. A montanha está apontando para o rosto do personagem, aquelas duas cadeias ali que formam duas setas apontando para o personagem que está exatamente no centro, uma composição um pouco mais centralizada e tal, que dá uma pegada diferente, né, do que a gente vinha conversando aqui, percebe? Então, eu acho que em contraposição, um detalhe importante, né, ele estando centralizado, em contraposição com as ondas ali que estão no movimento, até mesmo no nível da pincelada, super agressiva, essa contraposição dessas duas maneiras de distribuir a parada mais ativa ou mais passiva, né? Cria um contraste de movimento, talvez, digamos assim, interessante também pra cima. Sacou, velho? Então, bicho, a estrutura de valores muito clara. Estrutura mesmo de valor. É um bloco de valor tal, um bloco... E esses valores estão estruturados, organizados de uma maneira muito clara para representar o que precisa ser representado aqui, tá ligado? Mais uma vez, isso aqui eu gosto dessa imagem pra falar daquela questão do representacional, né? Velho, você entende que são vaquinhas aqui, né? Mas, porra, mano, tá ligado?
Você só entende isso por causa do contexto, tá ligado? Você não precisa de desenhar literalmente uma vaca para entender. Ó, em cores e em valores, né? Então, mais uma vez, você tem uma estrutura de valores muito clara, né? Um bloco ali, mais escuro. Um bloco que tem mais contraste porque está recebendo a luz do sol. Ó, mais contraste, ou seja, mais diferença. Tem áreas mais escuras e áreas mais claras. Só que essa diferença diminui conforme você se aproxima do céu. Ó. A diferença dessa área para essa área, por exemplo, não é tanta, né? Aí vai se aproximando, querendo ou não, do céu. Claro, pode colocar sim à vontade, meu. E tem muitas outras aqui que eu peguei, ó. Tem alguns outros exemplos aqui também pra gente conversar, ó. Olha que legal a linguagem de formas desse estudo aqui de alguém aí que eu não peguei o nome. As montanhas no fundo estão quase no mesmo valor do chão. Rapaz, estão quase no mesmo valor do chão, de fato. Mas ainda é um pouco mais clara, não? Acho que ainda são um pouquinho mais claras. Deixa eu ver. Eu acho que tá próximo, mas ainda é um pouco mais claro, tá ligado? Se a gente for... Vamos capturar aqui pra ter certeza? Aí tem essa questão também. Na área mais clara do chão tá ali por volta do 29, 25 a 30, né? E na área da montanha, na área mais escura da montanha, fica entre 32 e 37 ali, ó. Aquela área mais clara... Então, acho que essa separação é importante. Talvez pelo fato da área mais clara de um quase encosta, mas não chega a encostar na área mais escura do outro. Uma estrutura básica interessante que pra gente parar pra pensar, ó. Atenção, estrutura de valores. Isso aqui costuma comunicar bem. Esse exemplo não é um bom exemplo de uma pintura de cenário, né? A composição ela é muito simples para o que a gente está querendo testar. Porém, eu quero que vocês foquem aqui na estrutura de valor, certo? A estrutura de valor associada à profundidade, né? Então, um caminho interessante, um caminho simples é esse. É você pensar nessa disposição dos elementos mais frontais, aqui que estão mais próximos de mim, e os elementos que estão se afastando de mim. Então, perceba, essa ideia de que eu tô... Ó, vou pegar um brushzinho básico aqui, ó. Essa ideia aqui de que eu tenho um valor de fundo, que é um valor mais claro, e aí eu vou ter um valor intermediário. Veja a questão de estrutura de valores aqui, ó. Um valor intermediário que é um pouco mais escuro, um valor mais médio ali, sei lá. E aí eu vou buscar um shape aqui, representar a minha montanha ali. Pá. Então eu estou blocando em valores, a gente forma shapes de valor, tá vendo? Respeitando, nesse caso, essa estrutura inicial. Essa primeira estrutura que é uma estrutura de claro no fundo, médio no meio, escuro na frente, né? Aí tem uma segunda camada que vai ter um negócio mais ou menos assim. E aí, sei lá. E aí na frente, um terceiro valor, um último valor aqui mais escuro. Deixa eu jogar... Pronto. Então veja, isso aqui é uma thumbnail de composição. Brinquei um pouco com a ideia de centralizar um elemento focal, que é por sua vez um pouco mais passivo e tal, com formas com variação em volta dela. Mas o ponto central é o quê? Ó, a estrutura de valor. Percebe? Um valor na frente, bem delineado e mais escuro. Um valor um pouco mais claro conforme eu vou me aprofundando e por aí vai, se aproximando do tom do céu. Então essa é uma possível estrutura do escuro para o claro, né? Escuro próximo, claro lá atrás. Evidentemente, essa estrutura ela pode variar imensamente, né? Essa estrutura pode ter várias formas. Ela pode ser uma estrutura que a galera vai chamar, por exemplo, de uma estrutura mais... Essa estrutura ela tá ampla, né? Ela vai de um valor relativamente claro, bem claro, quase branco, vamos colocar assim, até um valor bem escuro, sem usar o branco e o preto. Mas eu poderia ter uma estrutura de valores em geral mais baixos, uma estrutura mais, como a galera fala lá na gringa, ó, mais low-key, né? Ou seja, eu puxo todos os valores, ó, mais pro escuro, porém a estrutura de valores segue a mesma. O mais claro tá no fundo, o mais escuro tá na frente, só que a atmosfera é mais escura. Ou uma estrutura mais high-key, né? Mais alta, de uma chave alta de valores, algumas assim também, ó. Que é uma composição mais leve, mais clara, percebe? Então, eu estou agrupando em diferente, eu estou aproximando mais de uma área ou outra da minha referência de valores, agrupando assim tal, porém eu não deixo de perder a estrutura geral, que são as etapas, escuro, do médio e do claro que eu estou seguindo ali, percebe? Porém em diferentes zonas ali de valores. Então ela pode ter um contraste mais equilibrado, menos contraste ou mais contraste. Menos contraste no caso nesses dois, né? Mais para o escuro, mais para o médio, menos uma coisa mais atmosférica ou não. Isso não importa, porém eu estou respeitando uma certa estrutura de valor. Essa estrutura necessariamente precisa ser assim? Preto, médio e branco? Não necessariamente, né? Mas é um bom ponto de partida, viu, man? Dá para resolver legal cenários
usando essa estrutura básica aqui nesses primeiros estudos, bicho, com certeza, tá? A minha dica seria, vamos olhar para umas outras estruturas aqui, ó. Vamos pegar alguma outra referência aqui e vamos pegar, deixa eu ver, isso aqui é legal. Ó, olha essa estrutura de cá, por exemplo. Lindas as cores, maravilhosas, né? Profundidade do caralho, né? Ele evidenciando a profundidade, não só pela perspectiva atmosférica, mas entrando no jogo aqui, a perspectiva. Não como 2, 3 pontos de fuga, mas simplesmente o uso dos objetos se repetindo de forma cada vez menor com a distância, né? Perspectiva brocando aqui, que delícia, né? Porém, com uma estrutura de valor um pouco diferente, né? Vamos, para respeitar aquela nossa brincadeira que a gente falou agora, vamos usar o esquema aqui, diferente do preto e branco, ó. Pronto. A estrutura é um pouco diferente agora, né? Não é mais o valor escurão na frente. Embora a ideia geral aqui na frente possibilita mais contraste, né? Na frente é possível um pouco mais de contraste por da perspectiva atmosférica, né? Você tem sombras mais escuras aqui. Mas a leitura geral já é um pouco diferente, né? Eu já tenho aqui, talvez, deixa eu criar vamos criar uma tela zip, uma telazinha aqui para fazer um estudo disso aqui, tá? Fazer um estudo rápido aqui, vou jogar um valor no céu ali, que é mais ou menos isso aqui. Fazer usando a seleção mesmo aqui, ó, seleção laço. E aí você tem em camadas, né, um valor médio intermediário ali, porém, como a gente já pode perceber onde é que eu quero chegar, o segredo é a simplificação. No valor médio, na distância média, um valor médio, porém, ele em vez de escurecer aqui na frente, né, ele já jogou de sol ali que meio que se aproxima de volta, né, para o valor do céu, tá ligado? Claro que ele compensou essa proximidade usando outra coisa que não foram os valores, né? Foi o quê? Foram as cores. É muito próximo do valor do céu aqui, ó. Né? A leitura geral, ó, você vendo de longe, é uma leitura próxima do céu. Poderia ser um pouquinho mais escuro, tudo bem. Vamos deixar ele um pouquinho mais escuro aqui. Porém, a gente vê que aqui é uma outra estrutura de valor, né? Não é mais aquela estrutura escuro, médio, claro. Percebe? Evidentemente que aqui o ponto-chave ele está diferenciando muito bem através do contraste de cor, né? Ali é azul, aqui é amarelo. Como o amarelo é uma cor muito clara já na essência, né? Realmente aproxima bastante do céu. Porém com uma estrutura diferente. Adiciona ali um detalhezinho ali, ó, para criar também um senso de profundidade. Esse movimento na diagonal, gente, é chave para dar esse movimento, né? Se eu mantenho tudo aqui horizontal, eu travo a imagem, né? Não tem um senso de perspectiva. Porém, se eu vou lá e blau, aí desgrama, aí fica uma delícia. Certo? Faz sentido para vocês, bicho? Eu tô fazendo bem cru aqui, mas a gente vai fazer uns estudos desse aqui, porque eu quero apresentar a ideia geral o máximo possível. Me diga aí se tá fazendo sentido, se vocês têm alguma dúvida.